Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes. Estou aqui para fazer o nosso aulão de Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo, tá bom? Então esse é o nosso aulão de revisão. Nessa aula nós vamos abordar 26 questões de Estatuto do Servidor. Nós vamos comentar aqui em vídeo com vocês, tá? Questões, que questões são essas, né? São questões da Banca Selecom, questões que a banca aplicou para outros concursos e nós adaptamos para poder você ver como a Selecom, né, costuma pedir questões de Estatuto do Servidor nas suas provas, tá? E questões que já foram pedidas em concursos anteriores da Prefeitura de São Gonçalo. Então é um super aulão. A gente vai intercalando aí as questões com a letra de lei, para a gente poder ir tirando dúvidas, né, e relembrando, batendo alguns pontos aí que são pedidas, né, que têm sido pedidos, né, pontos que têm sido pedidos pela Selecom nos concursos que ela vem organizando aí Brasil afora, tá bom? Então é uma aula imperdível. Desde já vou te pedindo para deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, tá? É muito importante você ajudar o nosso canal a crescer, porque à medida que a gente cresce, né, a gente fica mais motivados ainda a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então o nosso aulão. A gente já vai começar aqui com uma questão que a Selecom aplicou agora, né, em 2020, tá, na Prefeitura de Boa Vista. E você vai ver um padrão, tá? Toda vez que você vê uma questão da Selecom, você vai ver que a Selecom adora contar histórias, tá? Não espere que a Selecom te peça letra de lei. A Selecom não costuma pedir letra de lei. A Selecom costuma te contar uma história, tá? E aí, baseado na sua interpretação da história, ela vai pedir que você dê um desfecho, né? Que você dê um destino àquela situação narrada na história, ok? Então, olha só, vamos lá para a primeira questão. Olha, questão aqui número 1 do nosso super aulão aí de revisão. Pega aí, gente, ó, se você costuma sentir um soninho às vezes, né, que às vezes passa um sono estudando, pega logo, já faz um café aí, pega uma água, tá? Senta com calma, pega aí seu material de estudo. Se você tiver a lei impressa, fica com a sua lei para você ir lá nos textos que a gente vai trazer aqui para marcar e fazer as observações que você julgar necessário, tá bom? Vamos lá. Questãozinha aqui, número 1, né? Ela vai contar uma historinha pra gente. Vamos lá. Sandra, com 15 anos de idade, pretende adquirir estabilidade financeira com aprovação em concurso público. Sendo certo que completou o ensino fundamental e está cursando o último ano do ensino médio, nos termos da Lei Complementar número 50 de 1991, o município de São Gonçalo, do município de São Gonçalo, um dos requisitos para investidura em cargo público consiste na idade mínima de... Entendeu? Contou a história da Sandra, né? A jovem que quer ser, né, concurseira. E aí vai vir pedindo para você, nos termos da Lei Complementar número 50, 1991. Gente, essa lei é o estatuto, tá? Não espere que a Selecom vai pedir de acordo com o estatuto. Ela vai pedir de acordo com a lei número 50. Normalmente ela pede pelo número da lei e não o estatuto. Mas aí você já sabe que essa lei é o Estatuto de São Gonçalo, dos funcionários públicos, né, civis de São Gonçalo, tudo bem? Vamos lá. Letra A, a idade mínima, tá, para você poder ingressar no serviço público é 16 anos, 17 anos, 18 anos ou 19 anos. Vamos então olhar a lei, ok? Artigo 7º aí do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo. Olha o que diz esse artigo, ó. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Primeiro, ó, nacionalidade brasileira, tá? E aqui, gente, pode ser nato, tá? Ou naturalizado, tá? Se a pessoa... Ah, professora, naturalizado pode ser funcionário público? Pode. Brasileiro naturalizado pode, tá? Existem alguns cargos lá que a Constituição vai dizer que não. Mas são cargos, normalmente, cargos de alta, né? Alta patente na esfera federal. No caso do município, todos os cargos, né, podem ser, sim, ocupados por
brasileiros naturalizados, tá? Assim como natos também. Então, se ela vir contando uma historinha de um cara naturalizado, sim, pode sim ingressar no serviço público, tá? Gozo dos direitos políticos, gente. Gozo do direito político é o direito de votar e de ser votado, tá? Então, você tem que estar com as suas obrigações eleitorais em dia e não pode ter seus direitos políticos suspensos ou cassados, tá? Ok? Vamos lá. Quitação com as obrigações militares, isso aqui no caso dos rapazes, tá? E eleitorais, e aí todo mundo, né? Então, os rapazes, né, tem que estar lá com o seu certificado de reservista ou, né, se não cumpriu, né, se não serviu o quartel. Se serviu, né, tem que estar lá o papelzinho tudo direitinho, tá? De que você cumpriu as suas obrigações militares, porque é obrigatório para os rapazes, né, não para as moças. E também, aí no caso as moças também estão inclusas, né, as mulheres estão inclusas, tem que estar quite com as suas obrigações eleitorais. Então, se você não votou nas últimas eleições, né, tem que ir lá regularizar o seu título, justificar, pagar a multa, né, o seu título eleitoral tem que estar em dia, você tem que estar quite com a justiça eleitoral, tá bom? Idade mínima de 18 anos, olha aqui a idade mínima, 18 anos, a partir de 18 anos você já pode ingressar no serviço público. Então a questãozinha tá aqui, ó, a Sandra, gente, ela só tem 15 anos, tá? Então ela vai poder ingressar no serviço público quando ela completar quantos anos? 18 anos, tá? Essa é a idade mínima para ingressar no serviço público, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer mais uma questãozinha? Só que antes de fazer essa questãozinha, gente, eu tenho que falar para vocês, dar um recadinho para vocês, tá? Dos nossos materiais, tá? Para quem ainda não conhece os nossos materiais, eu vou dar esse recadinho, depois a gente volta aqui e vamos lá, vamos para cima das nossas questões, tá legal? Deixa eu mostrar para vocês os nossos materiais aqui, ó, no nosso site, ó, expressoconcurso.com.br, tá? Você vem aqui na aba, ó, concurso, clicou, vai abrir aqui uma série de concursos que a gente trabalha, tá? Primeiro concurso aqui, ó, Prefeitura de São Gonçalo. Clicou, gente. Eu vou vir mostrar para vocês aqui de cara um material para você, meu amigo, do nível superior, tá? Você que vai fazer aí para professor de História e professor de Geografia. Nós temos aqui, ó, 353 questões comentadas, questões específicas para professor de História, tá? E 255 questões comentadas específicas de professor de Geografia, tá? Isso é um material, eu sei por experiência, né? Por estudar para concurso, por ser historiadora, ter feito concurso na minha área, como é difícil a gente encontrar esse tipo de conteúdo, tá? Então, nós estamos oferecendo para vocês um combo de questões, tá? Para você treinar bastante para a parte específica da tua prova, para a parte lá, né, que tem a ver com a sua disciplina, tá bom? Então, R$35, gente, é um material que não vai te servir apenas para esse concurso de São Gonçalo, tá? É um material tão bom e tão completo que ele vai te ajudar aí na preparação para diversos concursos de magistério que você venha fazer. Então, se você ainda não conhece esse material, tá aqui para você, ó, R$35. Os demais já conhecem, a gente tem aqui, ó, questões comentadas de português da Silicon, informática, história e geografia de São Gonçalo, lei orgânica de São Gonçalo, estatuto do servidor de São Gonçalo, fundamentos da educação, noções básicas de política educacionais, tá? São diversos materiais aqui, né, com dezenas de questões para você treinar para sua prova, questões direcionadas de acordo com o teu edital. Temos aqui, ó, materiais nível superior, nós temos aqui um combo, ó, são os 7 materiais saindo por R$90. Você pode comprar individualmente, tá? Ou você pode comprar logo o combo, que vai vir logo com essas 7 apostilas aí, ó. Se a gente botar aqui na conta, a gente está falando aí de aproximadamente mais de 500 questões em cima do conteúdo da sua prova para você treinar, tá bom? Temos também, ó, o nosso combo nível fundamental, tá? Para você que vai fazer aí pro nível fundamental, ok? E aqui, ó, nível médio e superior, tá? Eu falei superior, mas é médio e superior, tá? E aqui o pessoal do nível fundamental, a gente tem um combo por R$80 com 6 apostilas aí direcionadas, ok, gente? Então esse é o recadinho, ó, clicou aqui, ó, vou comprar o combo, ó, clicou em comprar, você vai ser direcionado aí pro PagSeguro, tá? Vendido por Jorge Paula, é isso mesmo, tá? Aí você vai seguir aqui as orientações. Uma vez confirmado o seu pagamento, você vai receber, né, esse material
em PDF, tá? O nosso material é 100% em PDF e ele vai ser enviado diretamente aí para o seu e-mail, tá? E aí você já pode baixar e já pode começar a estudar, tudo bem? Vamos então aqui, né, voltar para nossa aula, mas tem mais um detalhe, tá? Eu falei do PagSeguro, mas se você quiser comprar diretamente conosco, você pode comprar por Pix também, tá? Que é a maneira assim mais rápida de você receber o seu material. Você entra em contato aqui tá a nossa chave Pix, tá? É o nosso e-mail, expressoconcurso2019@gmail.com. Você fez o pagamento, você vai enviar aqui para o nosso Zap, né? O comprovante de pagamento por Pix. Vai dizer qual é o seu e-mail, né? E a gente vai enviar para o seu e-mail o material que você adquiriu, tá bom? Bom, gente, então vamos lá, continuando aí. Vamos então para nossa próxima questão, mas antes disso eu vou mostrar para vocês o artigo 10, tá? Para a gente poder resolver essa questãozinha aqui, ok? Olha o que diz o artigo 10 do Estatuto do Servidor. Presta atenção nesse artigo, esse artigo ele é muito pedido em provas, tá? Muito, ele cai demais em provas, não somente a Selecom, não somente para São Gonçalo. Caiu o Estatuto dos Servidores em qualquer, né, instância, em qualquer município, esse artigo ele vem. Então, preste atenção, esse artigo fala das formas de provimento. O que é provimento? É a forma de ingressar, as formas pelas quais os cargos públicos são ocupados, tá? A forma pela qual uma pessoa ingressa no serviço público, tá bom? Nós temos aqui, ó, a nomeação, que se Deus quiser, né? E espero que Ele queira, né? Deus, Ele recompensa a gente na proporção do nosso trabalho, do nosso esforço também. Então, em breve, né? Você vai ter aí, se você ainda não teve essa experiência, de ter o seu nome aí no Diário Oficial, você sendo convocado, né, a tomar posse de um cargo público. Isso é a nomeação, você foi nomeado, tá? Também temos a promoção, que normalmente ela vai se dar de nível 1 para o nível 2, para o nível 3 da carreira, né, do servidor, que aí você vai sendo agregado aí um salário, uma gratificação. Temos a readaptação, que é quando o funcionário ele sofre algum tipo de limitação física, né? E aí ele precisa de mudar de função dentro do serviço público. Por exemplo, é um professor que por questões físicas não pode mais dar aula, mas aí ele é colocado numa função administrativa, tá? Esse tipo de mudança que é a readaptação. A reversão é quando uma pessoa aposentada por invalidez de alguma forma se recupera e aí volta a ter condições de trabalho, aí ela a aposentadoria dela, no caso, né, é desfeita e ela retorna ao serviço público. Aproveitamento, que é quando o funcionário colocado em disponibilidade é aproveitado em algum outro posto dentro do serviço público. Temos a reintegração, que é quando o funcionário que por alguma razão foi demitido, foi desligado do serviço público, né, ele entra na justiça, enfim, aí ele consegue de alguma forma reverter aquilo e ele reintegra-se, né? Ele é reintegrado ao serviço público. E a transferência, tá? Então, essas aí são as formas de provimento. Vamos fazer então uma questãozinha que já caiu aí na prefeitura, concurso da Prefeitura de São Gonçalo de 2016. Vamos fazer a questãozinha, fala assim, ó. De acordo com o artigo 10 do Estatuto do Servidor, são formas de provimento em cargo público, entre outras, exceto... Ó, ele vai te dizer o seguinte, ele quer aquela que não é uma forma de provimento. Nós temos 5 opções. 4 são formas de provimento. Uma não é. E ele quer justamente essa que está errada, né? Ele quer o errado, ok? Então, presta atenção nesse tipo de questão, ó. Vamos lá, letra A. Nomeação, gente. A gente acabou de ver que nomeação é sim, né? É uma forma de provimento. Readaptação é uma forma de provimento. Reversão é uma forma de provimento. Redistribuição, gente, tem redistribuição aqui, gente? Não tem, né? Então, eu já sei que essa é a minha resposta correta, porque não existe isso, tá? Não existe redistribuição como forma de provimento. E a letra E, a reintegração, a gente já viu aqui, ó, a reintegração tá tudo certinho, ok? Então, é uma questãozinha simples, né? Essa aí foi letra de lei. Agora, a Selecom provavelmente vai contar uma historinha,
para você dizer se aquilo ali é uma reversão, uma readaptação, uma reintegração, o que é aquilo ali. Provavelmente é isso que a Selecom vai fazer, então se liga nisso, tá bom? Não basta conhecer, tem que saber como se aplica, porque a Selecom vai te contar uma história para você dizer, olha, é uma forma de provimento, é o quê? É uma reintegração, é uma reversão, né? Ela vai querer que você saiba o que é. Tá bom? Se você ainda não viu nossas aulas completas, a gente tem aqui uma playlist completa com mais de 30 aulas de estatuto, onde a gente aprofunda todos esses tópicos. Aqui a gente está no aulão, a gente vai tentar aí ganhar questões e não vai poder se ater a detalhes. Vamos lá. Vamos seguir então, vamos ler o artigo 11, porque o artigo 11 a gente vai usar aqui para resolver essa questãozinha da Selecom de 2019. Tá bom? Vamos lá. Olha o que diz o artigo 11, ó. A nomeação facial. O que é a nomeação? Uma forma de provimento no cargo público, inclusive, né? Vai ser a forma que você vai experienciar aí após ser aprovado no seu concurso, ok? Ó, primeiro, ó, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado ou de carreira, tá? Então, é para servidor efetivo, você ingressa mediante concurso público, tá? Você vai ganhar depois de um tempo a estabilidade. Em comissão para cargos de confiança, como tal declarado em lei. Olha isso aqui, ó. Livre nomeação e exoneração. Cargo em comissão são cargos especiais, normalmente são cargos de chefia, cargos assim que exijam que a pessoa que está naquela função, ela vai gozar de uma certa confiança do chefe do poder, do respectivo poder público, tá? E aí, para esses cargos, não precisa ser concursado, né? O prefeito ele pode nomear qualquer pessoa que ele julgue adequada, né? Para ocupar esses cargos, tá? Normalmente são salários melhores, enfim. Só que como ele hoje pode escolher a pessoa, hoje eu vou escolher o João para ocupar esse cargo aqui nessa secretaria. Ele vai lá e nomeia o João. Amanhã ele acorda e diz assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais o João, não. Eu vou exonerar o João. Vai lá e exonera o João, tá? Como entra, sai. Não existe nenhum tipo de vínculo forte e definitivo entre essa pessoa e o serviço público. Ela vai ficar à mercê do administrador, tá? Não é o caso, por exemplo, do cargo efetivo, que a pessoa tem uma certa estabilidade, que não é assim, né? Contrata e demite a hora que quiser. Não é assim que funciona, tá? Em substituição para carga em comissão e função gratificada, no impedimento legal e temporário do ocupante. Então, tem um cara lá em cargo em comissão e aí essa pessoa precisa se ausentar por uma licença, alguma coisa, precisa de alguém ali temporariamente. Aí um servidor pode ser nomeado para substituir, né, aquele comissionado ou aquela pessoa que exerce aquela função gratificada durante o período em que a pessoa vai estar ausente, ok? Vamos então para uma historinha que a Selecom contou pra gente, né? Vamos entender essa historinha da Selecom e saber como aplicar essa regra que a gente acabou de ler. Vamos lá. Tércio, servidor público municipal concursado desde 2012 em cargo de nível superior, ocupou por cerca de 6 meses um cargo comissionado, tá? Gente, interessante, tá? O cargo em comissão, você não precisa ser um servidor público para ocupar. Qualquer um pode, né? Desde que o administrador entenda que essa pessoa seja adequada, tá? Mas o servidor público, ele também pode ser nomeado para esses cargos, tá? Então, por exemplo, uma professora pode ser nomeada para ocupar um cargo de direção numa escola, tá? Ela é uma funcionária pública efetiva como professora, mas ela vai ocupar um cargo de direção como uma comissionada, tá bom? Então, vamos já entender isso aí. Então, esse cara, o Térios, ele já era concursado e ele ficou durante 6 meses num cargo comissionado, num cargo especial, num cargo melhor, né? Na qualidade de assessor do secretário de obras do município Y. Beleza. Sem qualquer restrição prevista em lei. Todavia, logo após esse período de 6 meses, o servidor em pauta foi exonerado do cargo em comissão com base nos procedimentos legais aplicáveis à espécie, tá? Então, foi lá o prefeito, né, e exonerou ele, tá? Nesse caso, Tértios não se conformou com o ocorrido, pois alega que seu direito de permanência no mencionado cargo
de provimento comissionado, né? Ele alega que ele tem o direito de permanecer no cargo, que ninguém pode tirar ele desse cargo, beleza? Isto posto, o inconformismo do Tértios, né? Essa indignação dele, né? O que o estatuto, né, dos servidores aí de São Gonçalo, o que vai dizer para o Tértios? Ó, letra A. Olha, Tértio, você tá certo, né? Tem amparo legal, pois adquiriu o direito à estabilidade em virtude do exercício do cargo comissionado. E aí, gente? A pessoa no cargo comissionado, ela tem estabilidade? Ó, não, tá? Ele tem estabilidade lá no cargo que ele é concursado. No comissionado, ele não tem estabilidade. Então, o que vai acontecer com esse servidor? Ele foi exonerado do concursado, ele vai retornar para o cargo de origem dele, né? Um diretor de escola que é exonerado como diretor, ele perde o cargo comissionado e ele retorna para o cargo efetivo dele, que é professor. Ele vai retornar a ser professor. Ele não vai sair do serviço público, mas também ele não tem direito de permanecer no cargo comissionado indefinidamente, né? É pela vontade da administração, ok? Então vamos lá, isso aqui a gente já sabe que não, né? Ele não tem esse direito à estabilidade do cargo comissionado, não tem. B, tem amparo legal, pois adquiriu o direito à vitaliciedade em virtude do exercício do cargo comissionado. Gente, vitaliciedade, gente, pelo amor de Deus, só quem tem vitaliciedade, tá? São juízes, né? Eles que vão ser vitalícios. A gente, servidor comum, né? O máximo que a gente consegue, né? E já é bom bastante, né? Que é a estabilidade. Para a gente não ficar à mercê do administrador, né? Mas aí é outra discussão. Então, também não se aplica isso. Ele não tem isso, tá? Nem isso, nem isso. C, tem amparo legal, pois ao acumular os dois cargos, que é o cargo efetivo, né? Mais o comissionado, adquiriu o direito a ser exonerado somente em virtude de sentença judicial. Não, gente. Para o cargo efetivo dele, ele realmente só vai poder ser exonerado, não é nem exonerado, é demitido, né? Em virtude de sentença judicial, em virtude de processo administrativo, etc e tal. Mas para o cargo comissionado, não, tá? Para o cargo comissionado, ele pode perder o cargo, tá? Então, também não tá certo. D, não tem amparo legal, visto que em nenhuma hipótese poderia ter ocupado o referido cargo comissionado. Como não poderia? Como não poderia? Poderia sim, ele só não tem direito de permanecer, de ser estável nesse cargo, tá? Então, em hipótese nenhuma poder, não, ele pode sim, o servidor efetivo ele pode ocupar cargos comissionados, só que ele não tem estabilidade no cargo comissionado, a estabilidade dele é no cargo efetivo. Saiu do cargo comissionado, volta para o efetivo, tá bom? Letra E, não tem amparo legal, visto que poderia ter sido dispensado ad nuntum. Ah, professora, agora falou. Deixa eu aumentar aqui até pra gente, ó. Falou palavrão, né? Diz que poderia ter sido dispensado ad nuntum. O que é ser dispensado ad nuntum? Né? Ser dispensado ad nuntum é isso aqui, gente, que a gente leu aqui na lei, ó. Livre nomeação e exoneração, tá? Então, essa dispensa ad nuntum, essa dispensa feita nesse tipo de cargo, que você pode, que o administrador tem o direito de te nomear e te exonerar livremente, sem ter razão, sem ter nenhuma justificativa. Ele quis, mas ele não precisa nem dizer por quê, tá? Ele vai lá e exonera, tá bom? Então, é letra E, tá certinho. Você viu que a Selecom fez aqui, a maldade? Usou um termo técnico, jurídico, né? O que eu faria nessa questão se eu não conhecesse esse termo, gente? Provavelmente eu acertaria a questão por eliminação, porque eu sei que as outras não têm amparo legal nenhum, as outras estão totalmente equivocadas. Então essa seria aquela que eu ficaria um pouco, né, cismada com a ad nuntum, mas pelo contexto é a resposta que eu daria. Mas você agora sabe o que é ad nuntum, se a Selecom meter essa aí na tua prova, né, vir com essa ideia aí, você já sabe, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer então agora a leitura do artigo 13 e 14 para resolver a questão 4, tá? Vamos lá. O artigo 13 fala o seguinte, ó. A investidura em cargo de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Então,
Para o provimento efetivo, que eu falei, que é o servidor concursado, né? É o servidor que tem estabilidade, tem que ser feito concurso público. Pode ser apenas de provas ou provas e títulos, beleza? 14, ó. O concurso público terá validade de até 2 anos. Então, pode ter validade de 1 ano? Pode. Pode ter validade de 6 meses? Pode. Pode ter validade de 1 ano e 11 meses? Pode. Pode ter validade de 2 anos? Pode. Pode ter validade de 2 anos e 1 mês? Não. É até 2 anos, beleza? Podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Ou seja, se a validade é de 2 anos, pode ser prorrogado uma vez só. Não pode ficar prorrogando toda a vida, não. Por mais de 2 anos. Se a validade foi de 1 ano, pode ser prorrogado uma vez só, por mais 1 ano. É igual período, tá? Não é, foi de 1 ano, agora vamos prorrogar por 2. Não, tem que ser prorrogado por 1 ano também, tá? Uma única vez. Isso é uma possibilidade, isso não é uma obrigação da administração pública, tá? Então, com vista nisso aí, vamos fazer a questãozinha 4. Olha o que diz a questãozinha da Selecom, aplicada aí na Prefeitura de Boa Vista em 2020, ó. Gervásio, como é que a Selecom tira nome assim, né? Que é uns nomes bem estranhos. Mas vamos lá, a pessoa está inspirada, né? Foi aprovada em concurso público para o cargo de professor municipal, tendo ocorrido a homologação do certame em 2017. Nos termos da Lei Complementar número 50 de 91 do município de São Gonçalo, a prorrogação da validade do concurso poderá ocorrer. Percebeu que a pergunta nem tem tanta ligação com a história? O Gervásio foi aprovado, ó. Ele foi, parabéns pro Gervásio. E aí? Esse concurso que ele realizou em 2017, né? Pode ser prorrogado? Né? Como é que isso pode acontecer, né? Então, ele poderá ocorrer essa prorrogação. A, 2 vezes. B, uma única vez. C, sem prazo, pode prorrogar à vontade. Ou D, condicionalmente, que aí disse muito, não disse nada, né? Então, a gente acabou de ver na letra da lei que ela pode ser prorrogada o quê? Uma única vez, tá? Uma única vez esse concurso aí pode ser prorrogado, tá bom? Vamos lá. Questãozinha 16, para a gente resolver a questão 5 aqui e a questão 6 aqui da nossa revisão. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 16 aí do Estatuto. Vamos falar sobre a posse, né? A posse no serviço público. A gente falou muito aí de nomeação, agora a gente vai falar de posse. Posse o que é a posse, né? É a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público com compromisso de bem servir, formalizada com assinatura nos termos pela autoridade competente e pelo empossado. Então, você vai ser nomeado, depois você vai ter um prazo para ir lá com a sua documentação, comprovar que você atende todos os requisitos que a administração pediu no edital. Esses requisitos, gente, você vai ter que comprovar na posse. Não é na hora que você vai fazer a prova, não. É na posse, tá? Então, você vai lá e aí você assina um termo de compromisso, enfim, aí você passa a estar, né, integrante do serviço público a partir da posse, tá? A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado da publicação do ato de provimento. Esse ato de provimento, gente, é a nomeação, ok? É a nomeação. Prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Então, você vai ser nomeado, daqui a 30 dias, você tem 30 dias para ela tomar posse. Senão, a sua posse é tornada sem efeito. Mas aí você está numa viagem ou você está com algum problema para conseguir alguma documentação que você vai ter que apresentar, está com alguma complicação, e aí você vai lá e pede a administração para prorrogar a sua posse por mais 30 dias. Aí você ganha um prazo maior para poder ir lá tomar a posse e não perder o cargo, tá? Eu aqui no município do Rio, acho que eu tive 15 dias para tomar posse. E eu lembro a correria que foi, que eu tinha terminado a faculdade, mas eu ainda não tinha pegado o diploma, tinha uns embrólios ali, gente, olha, suei a camisa, corri atrás, né, para poder conseguir finalmente tomar a minha posse lá, né, no município do Rio. Então, às vezes acontece, nesse caso você vai poder adiar, né, você vai ter no máximo aí mais 60 dias para tomar posse, tá? 30 e mais 30 se for necessário.
Em se tratando de servidor em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, exceto no caso de licença para tratamento de interesses particulares, o prazo será contado do término do impedimento. Então, você é funcionário, você é nomeado para uma cargo em comissão, você é um funcionário efetivo, e aí, de repente, você recebe uma nomeação para um cargo em comissão, você vai ganhar mais, um cargo melhor. Mas você está de licença médica, ou você está afastado, está de férias, alguma coisa desse tipo. Ah, meu Deus, parou tudo, eu vou voltar, vou correr. Não. A partir do momento em que você estiver recuperado e apto novamente, a partir do momento que você estiver, né, esse afastamento foi encerrado, aí que vai começar a contar o prazo para você tomar posse, tá? A não ser que você esteja afastado por interesse particular. Aí você tem que escolher o que você quer da tua vida, né? Porque não existe uma razão maior para você estar afastado, tá? Vamos lá. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. O que acontece aqui? Vamos supor que você seja nomeado para São Gonçalo, só que acontece o seguinte, você ganha uma promoção, tá? Você ganha uma viagem aí de, sei lá, de 30 dias para os Estados Unidos ou para algum outro país. Você está viajando, você está fazendo algo aí muito importante para você, você está afastado do Brasil e por isso você não tem condições de vir pessoalmente tomar a posse, mas você quer o cargo, tá? E aí você pode fazer uma procuração para que alguém vá no seu lugar tomar posse, tá? Você não precisa ir pessoalmente. Alguém, né, da sua confiança, com uma procuração sua, vai lá, leva os seus documentos e toma posse no seu lugar, tá? Isso é uma procuração específica, ou seja, é uma procuração para isso. Na procuração tem que dizer que ela está autorizada a fazer isso, a tomar posse do cargo no seu lugar, tá bom? Só haverá posse nos cargos de provimento por nomeação, né? No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração dos bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo ou emprego ou função pública. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto aqui, né? Esse primeiro inciso aqui, tá bom? Então, olha só, no primeiro parágrafo. Então, gente, aliás, primeiro inciso. Então, nesse primeiro tópico aqui, né, a gente tem a posse, tá? 30 dias mais 30 dias. E se não for feito, então, vai ser feito aqui, vai ser tornado sem efeito a nomeação. Vamos para as questões, vamos lá. Primeira questão, a questãozinha aqui, ó, da Prefeitura de São Gonçalo, concurso 2016. Vamos lá. Avalie com base no artigo 16, do Estatuto do Servidor, se as afirmativas a seguir a respeito da posse são F, se forem falsas, ou V, no caso, se forem verdadeiras. Vamos lá. Primeiro, ó, posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Olha aqui, gente, olha, é o artigo 16, todinho aqui, né? Então, é verdadeiro, tá? Isso é verdadeiro. Vamos lá. A posse ocorrerá no prazo de 60 dias, contados da publicação do ato de prorrogável por mais 60 dias. Gente, não é 60 dias, tá? O que está dizendo lá no artigo 16? 30 dias, são 30 dias, tá? Prorrogável por mais 30 dias, totalizando a possibilidade aí de 60 dias, tá? A posse, então essa aqui é falsa, bota aí F de falsa. A posse não poderá se dar mediante procuração específica. Não, poderá sim, tá? Aqui, ó. A posse poderá se dar, né? Poderá dar-se mediante procuração específica. Então, isso é verdadeiro. Não, aliás, isso é falso, né? Porque não pode. Olha só como é que uma distração é fatal, né? Vamos lá, ó. Isso aqui é falso, tá? Porque ela pode sim ser mediante procuração. Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. Correto, tá? Verdadeiro. Então, eu tenho V, F, F, V. Ó, onde eu tenho essas opções? Na letra C, ok? Aqui, ó, V, F, F, V, letra C, portanto,
é a minha resposta correta, tá bom? Vamos para a próxima questão, questãozinha da Selecom, aplicada aí para a Prefeitura de Boa Vista 2020, também sobre a posse. Olha a Selecom vindo com a história, vamos ouvir a história, né? Daniel B. foi aprovado em concurso público para o cargo de provimento efetivo do município CF. Ela gosta de inventar nome de município também. E não pôde comparecer pessoalmente para tomar posse. Nos termos da Lei Complementar número 5091, que é o Estatuto, né? Vamos guardando aí, hein? Estatuto do município de São Gonçalo, poderá ocorrer a posse mediante procuração. Essa procuração tem que ser o quê? Uma procuração geral, uma procuração condicionada, emergencial e específica. A gente viu que a procuração tem que ser específica, ou seja, é uma procuração só para isso, tá bom? Vai ter que dizer na procuração que é para isso, ok? Vamos lá. Vamos para o próximo artigo aí para a gente resolver a questãozinha número 7. Vamos lá. Artigo 23, ó. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgado ou processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa, tá? É isso que diz o artigo 23. Vamos para uma questãozinha aqui da Selecom também de 2020, que ela vai te contar uma historinha sobre isso. Vamos resolver com base aí nesse artigo 23. Olha o que diz a questão. Poltergeister Sauro, olha que nome, Poltergeister Sauro, né? Servidor público, veio a ser processado judicialmente, sendo o pedido inicial julgado improcedente em primeira instância. Posteriormente, a decisão veio a ser modificada, sendo decretada a perda do cargo. Nos termos da Lei Complementar número 050 de 1991 do município de São Gonçalo, o servidor estável perderá o cargo após o, letra A, julgamento do recurso, início do processo, trânsito em julgado, término da investigação. Gente, olha, ele só vai perder o cargo depois do trânsito em julgado, sentença judicial em trânsito julgado. Tá aqui, ó. Sentença judicial transitada em julgado. O que isso quer dizer? Não pode mais ter recurso. É aquela última instância. O cara foi condenado de uma forma, ele não pode mais recorrer. Só cabe a ele agora cumprir a sentença. Então, nesse caso, após se esgotar essa esfera judicial, é que ele irá perder o seu cargo, tá? Irá ser demitido do serviço público, tá bom? Vamos lá, questãozinha agora para fazer a próxima, a gente vai ler o artigo 24. Olha só como é que a gente está vindo numa sequência aí dentro desse seu estatuto. Vai marcando os artigos que a gente está lendo, tá? Você já pode ver que são artigos que são muito pedidos em prova, tá? Vamos lá. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Gente, olha, hoje em dia já não é mais 24 meses, tá? Não é mais 2 anos, tá? O estágio probatório hoje é de 3 anos, ok? Não é mais 24 meses, é 3 anos, são 36 meses hoje. Isso porque a Constituição mudou. A Constituição veio, foi modificada e agora o estágio probatório é de 3 anos. Mas o que acontece? O Estatuto não foi modificado a letra da lei. Então, no Estatuto, continua 24 meses, mas na prática, quando você entrar, você vai cumprir 3 anos de estágio probatório. Professor, e na prova? Se a prova pedir de acordo com o Estatuto, ou de acordo com a lei número 50 de 91, é os 2 anos, porque não foi modificado, tá? Agora, se ela pedir sem especificar que é pelo Estatuto, é 3 anos, tá? Então, presta atenção nessa diferença aí, ok? Vamos lá, quais são, né, os critérios que vão ser observados durante esse estágio probatório? Você vai ser avaliado pelo quê? Primeiro, assiduidade, né? Falta muito? Não falta, né? Será que aquele servidor que vem um dia e falta 2? Né? Eu já conheci, gente, já. E aí, enfim, né? Teve que arcar com as consequências. Pontualidade, né? Vive chegando atrasado, quer sair cedo todo dia. Como é que é, né, ele em relação aos horários de trabalho?
disciplina, né? Uma pessoa organizada, uma pessoa que cumpre o que é determinado pelo departamento que ele está vinculado, né? Capacidade de iniciativa, isso aqui é muito subjetivo, né? Produtividade também é subjetivo, né? E responsabilidade, eu acho que meio que engloba um pouco de tudo. Então, esses são os critérios do estágio probatório. Vamos, então, fazer uma questãozinha sobre isso. Questãozinha da Selecom, a gente adaptou, né, para o município de São Gonçalo, para a gente poder resolver. Vamos lá. Marcos, após longo processo seletivo, logrou a aprovação em concorrido concurso público para ocupar o cargo de nível superior no município de São Gonçalo. No curso do seu estágio probatório, ficou constatado que, em todos os dias da semana laboral, é a semana de trabalho, tá? Trabalho, tá bom? O servidor ingressava na repartição com 1 hora de atraso em relação ao horário normal de serviço. Desde o primeiro mês, sofreu advertências quanto a esse ponto pela chefia imediata. Nos termos do Estatuto do Servidor de São Gonçalo, o servidor não obteria aprovação para o desempenho do cargo em qual item? Qual item ele ia ser reprovado? Letra A, assiduidade? Não, né? Assiduidade é se ele faltasse, ele não falta, ele só chega atrasado, né? B, pontualidade, tá? Pontualidade, letra B, tá? Ele não é pontual, ele sempre atrasa, ok? C, disciplina e responsabilidade, não necessariamente. Talvez eu englobaria tudo, porque para mim, se a pessoa não é pontual, não tem responsabilidade, não é isso? Se uma pessoa não chega no horário, para mim ela também não é responsável. Mas nesse caso, o item específico que a banca está pedindo é o item da pontualidade, tá bom? Bom, vamos então para a nossa próxima questão, mas antes disso, vamos ler o artigo 28, né, para poder resolver a questão número 9 que nós separamos aqui. Vamos lá. Sobre a readaptação, gente, já falei da readaptação agora quando a gente falou sobre as formas de provimento, né? O que diz a lei sobre a readaptação? É a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, tá? Ou mental, verificada em inspeção médica. Aí, beleza, vamos lá. Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado, tá? Será aposentado. A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida ou por provimento em outro cargo. E terceiro aqui, vamos lá. Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar o aumento ou redução do vencimento do servidor. Servidor, aqui teve um errinho aqui de digitação, né? Servidor. Beleza? Então vamos lá. Para nossa questãozinha. Questãozinha aí de 2019 da Selecom. A questãozinha diz o seguinte, ó. O servidor público AB passou por graves sequelas quando, nas suas férias regulamentares, sofreu queda em decorrência de prática de paraquedismo, esporte realizado nas suas horas de lazer. Como efeito do acidente, o servidor teve diminuição na sua atividade cognitiva. Nos termos da Lei Complementar número 50 de 91 do município de São Gonçalo, caso o servidor sofra limitações, poderá, após inspeção médica, ser: vamos lá? A, readaptado. B, exonerado. C, excluído ou D, demitido. Gente, o que poderia causar confusão aqui, por exemplo, se tivesse assim, aposentado, que a gente viu que dependendo do grau da limitação, sim, haverá a possibilidade de aposentadoria. Mas a questão nem traz esse tipo de confusão para você. A gente sabe, ó, exonerado não, excluído não e demitido não. Ele não vai ser punido porque sofreu um acidente. Não faz sentido, né? Demissão é punição, tá, gente? Não é. Então, só pode ser letra A, ele vai ser readaptado, tá bom? Ele vai poder ser aí readaptado. Vamos para a próxima questão. Antes nós vamos ler aí o artigo 29 e 30 para poder resolver lá a nossa questãozinha aí, número 10, ok? Da Banca Selecom. Vamos lá. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial,
forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. Gente, preste atenção numa coisa, dá uma parada aqui, olha para mim. Percebeu que a segunda questão da Selecom que fala sobre formas de provimento e que ela gosta que você conheça as formas de provimento, tá? Então a gente vai entrar agora numa outra questão, você vai ver que ela vai pedir reversão. Então, é muito importante você conhecer as formas de provimento e saber como elas se aplicam, tá? Porque é capaz de vir na tua prova alguma questão em cima de uma das formas de provimento. Vamos lá. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Encontrando-se provido este cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Vamos lá, questãozinha número 10 aí. Questãozinha que a Selecom aplicou lá em 2019 para a Prefeitura de Niterói, aí pertinho, né? Vamos lá. Nos termos da Lei Complementar número 50 de 91, caso o servidor esculápio requeira o seu retorno ao serviço público, tendo sido aposentado por invalidez e preenchidos os requisitos legais, será um caso de, né? Então, estou falando de um servidor que foi aposentado por invalidez, mas que agora se sente em condições de retornar ao trabalho e decidiu retornar ao serviço, retornar à ativa. É um caso de readaptação, letra A, reversão, letra B, recondução, letra C, ou reintegração, letra D. A gente já viu que é uma questão de reversão, tá? A aposentadoria dele foi revertida, tá? Readaptação é se ele tivesse sofrido uma limitação, né? E aí ele é colocado numa outra função que seja compatível. Recondução. Não é que se falar de recondução nem de reintegração, a gente já falou desses institutos quando falamos da forma de provimento, beleza? Vamos então avançar para o artigo 32 para fazer mais uma questão aí, né? Uma questãozinha aí anterior, né, da Prefeitura de São Gonçalo, para a gente poder ir treinando, né, para a sua prova. Vamos lá. Artigo 32. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente ao quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder, obedecida às normas vigentes. A transferência ocorrerá ex officio ou a pedido do servidor. O que é ex officio? Pela vontade da administração. A administração vai lá e transfere. Pega você e coloca num outro local, te transfere, tá? Então, isso aí é por uma vontade da administração, por uma necessidade da administração. E a pedido é se você quiser ser transferido e pedir e a administração te atender, tá? Atendido o interesse do serviço mediante preenchimento de vaga, tá? Será admitida a transferência de servidor ocupante de cargo em extinção para uma igual situação em quadro de outro órgão ou entidade, tá bom? Vamos lá. Avalie com base no artigo 32 do Estatuto de São Gonçalo se as afirmativas a seguir acerca da transferência são F se for falsa, V se for verdadeira. Vamos lá. Transferência é a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro de igual denominação, pertencente a quadro de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder, obedecida às normas vigentes. Gente, isso aí é letra de lei, né? É o artigo 32, caput aí para você, bonitinho, colocado para você, né? Vamos lá, próximo. A transferência ocorrerá ex officio ou a pedido do servidor, desde que, claro, atendido o interesse do serviço mediante preenchimento de vaga. Verdadeiro também, né? Será admitida a transferência do servidor ocupante de cargo em extinção para uma igual situação em quadro de outro órgão ou entidade. Gente, verdadeiro também. Então, eu tenho 3 afirmativas verdadeiras, né? Que são a letra A aqui, ó, V, tá? Tudo verdadeiro, tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais uma questão agora, vamos ler aí 4 artigos aqui para resolver, né, essa questãozinha número 13 que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor Estado ficará em disponibilidade. Ou seja, se aquele cargo que você ocupa não existe mais, vamos supor, tá?
A Prefeitura de São Gonçalo, eu nem sei quanto é, gente. Eu não tenho muita ideia disso, não. Mas vou trazer aqui então para a minha realidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro são mais de 40 mil professores. Vamos dizer que amanhã, por alguma razão, por não ter mais demanda nas escolas, é uma situação bem surreal, a prefeitura reduz aí para... A gente não precisa de 40 mil professores, a gente só precisa de 30. Então, nosso 10 mil cargos vão ser desnecessários, né? E aí, quem for estável vai ser colocado em disponibilidade, né? Vai ficar recebendo proporcionalmente, não recebe integral, recebe proporcionalmente ao tempo de serviço, enquanto aguarda a administração pública recolocá-la, né? Recolocar essa pessoa numa outra função, tá? Ou, enfim, ela vai ficar em disponibilidade, enfim, e aí dali ela pode ser desligada do serviço público. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório no prazo mínimo de 12 meses, tá? Encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal. Artigo 41. O aproveitamento de servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. 42. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. E aqui, tem mais um trechinho aqui, né, que não está separado, deveria estar, foi um errinho de digitação. No caso do inciso 1º do artigo anterior, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial. Então, a gente leu aqui esses 4 artigos, vamos resolver então questãozinha 13 aqui, foi aplicada em 2016 para a Prefeitura de São Gonçalo. Vamos lá. Em relação à disponibilidade e ao aproveitamento, as afirmativas a seguir estão corretas, exceto, ou seja, queremos o que está errado, tá? Aquela que está errada, que não está em conformidade com a lei. Letra A. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Gente, ó, letra A tá certinha, né? Por estar certinha, aí a emoção manda marcar, né? Mas por estar certinha não é a nossa resposta, ok? Então ela não é a nossa resposta, porque ela está em conformidade com a lei e eu quero aquela que está errada, tá? B, vamos lá. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório no prazo mínimo de 36 meses, encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Gente, não é 36 meses. O que a lei diz? 12 meses, tá? Então, aqui já sei que é a minha resposta, tá? Porque tá errado. Não é 36 meses, é 12 meses. Vamos ver as outras, né? Só para poder ter certeza, ó. Os órgãos de pessoal, o órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal, certinho, né? O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física por junta médica oficial, certinho. Será tornado sem efeito o aproveitamento ou extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido, salvo em caso de doença comprovada por junta médica, certinho também, tá? Então, como eu queria a errada é a letra B, tá? Que acaba sendo a resposta da questão. A resposta é a letra B, tá? Vamos lá, vamos para a próxima questãozinha. A gente vai fazer agora a questão 14, mas para fazer a questão 14, nós vamos ler aí os artigos 44 e 45. Vamos lá. Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei, reajustado periodicamente de modo a preservar o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação nos termos do inciso 13 do artigo 37
da Constituição Federal, tá? Parágrafo 1º. O vencimento dos cargos públicos é irredutível. Porém, a remuneração observará o que dispuser a Constituição da República. É assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Gente, o que eu quero que você leve daqui? Ó? Remuneração é diferente de vencimento, tá? O que é a remuneração? A remuneração, ela é o vencimento mais as vantagens. Então, a remuneração é aquele bolo grande, tá? O vencimento não. O vencimento, ele é o pagamento, ele é o salário em si. Ele é o salário base, que a gente chama de salário base do servidor, tá? É o salário base, tá? Sobre o qual vai ser calculado aumento, vai ser calculado gratificações, vai ser calculado tudo. Então, é muito comum, por exemplo, você ter um salário de 1.000 com uma gratificação de 1.000. Aí, a remuneração é 2.000, porque você junta o vencimento e a gratificação é a remuneração. Porém, as vantagens, enfim, os aumentos vão ser em cima do vencimento apenas e não de toda a remuneração. A remuneração é um bolo bem grande, o vencimento é uma coisa mais específica. O vencimento, ele é irredutível, tá? O salário base, não pode amanhã o prefeito dizer, vou diminuir o salário base, era 1.000, vai ser 900, não pode. Mas a remuneração não, a remuneração ela pode sofrer alteração, porque às vezes tem uma gratificação que deixa de existir, né? Alguma coisa é modificada, e aí você acaba perdendo uma gratificação, perdendo algum tipo de vantagem, e aí é claro que a sua remuneração vai ser reduzida, tá? Então preste atenção nisso, tá? Que as bancas gostam de confundir vencimento com remuneração. Vamos fazer então a questãozinha aqui, que foi para a Prefeitura de São Gonçalo em 2016, fala assim, ó. Avalie as afirmativas a seguir, a respeito da remuneração do servidor, se são falsas ou verdadeiras, né? Vamos ver o que é falso e o que é verdadeiro. Vamos lá, primeiro. Lá. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Gente, verdadeiro. Mas peraí, professora, né? A remuneração é o vencimento? Não é só o vencimento, ó, é o vencimento acrescido, ou seja, o vencimento mais as vantagens pecuniárias, que podem ser permanentes ou temporárias. Esse bolo aí é a remuneração, tá certinho, tá? Então, verdadeiro, tá? Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em lei, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação. Gente, está aqui, ó. Artigo 45, tá? Letra de lei. Verdadeiro, tá? Próximo. O vencimento e a remuneração dos cargos públicos são irredutíveis. Não. O vencimento sim, mas a remuneração não. A remuneração pode ser reduzida, tá? Você pode receber mais no mês, menos no outro. Uma gratificação que hoje você recebe, amanhã pode ser desfeita e você vai deixar de recebê-la, logo a sua remuneração vai ser reduzida, tá? Então, isso aqui é falso. Próximo. Não é assegurada a isonomia de vencimento para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre os servidores dos poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Gente, não é assegurada, não. É assegurada, tá? Se você exerce cargos semelhantes e enfim, a natureza do cargo é igual, enfim, então é justo que esses salários sejam equiparados, tá? Então, isso é verdadeiro. Aliás, isso é falso, tá? Que aqui tá dizendo que não, mas é sim, ok? Ficou fácil, né? VVFF, nós temos aqui na letra B, ó. VVFF, nossa alternativa correta, tá? Vamos para a questão 15. Antes, a gente vai ter que passar aqui por esses artigos aqui para a gente poder fazer a questão número 15. Gente, para tudo aí, respira. Tá gostando do aulão?
Tá conseguindo aí trazer à memória alguns pontos importantes, né? Pessoal, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá bom? A gente faz aqui o nosso conteúdo com o maior carinho, né? Para poder realmente tentar te ajudar. O que a gente mais gosta é quando a gente recebe depoimento de aluno que foi aprovado, que conseguiu, alguns estudando, né? Exclusivamente com nossos materiais, com as nossas aulas. Isso para a gente é uma grande felicidade, tá? Eu quero que você seja o próximo. Esse é o nosso desejo. Que você realmente consiga ter êxito nos seus estudos e consiga realmente dar uma virada na sua vida com teus estudos, né? Com a sua força de vontade, com a sua dedicação, tá bom? Pessoal, deixa então o seu like, se inscreve no nosso canal, tá bom? Tá aí dado o recadinho? Vamos então voltar aqui para o artigo. Vamos lá, vamos resolver a questão. Artigo 53 diz o seguinte, ó. O servidor que a serviço se afastar do município em caráter eventual ou transitório fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção, observado o disposto no artigo 57 desse estatuto. A diária será concedida por dia de afastamento, senado devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município. Artigo 55. O servidor que receber diárias e não se afastar do município, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Tá? Guarda esse prazo aqui, 5 dias, tá? Na hipótese do servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, deverá restituir as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. O que é igual prazo? 5 dias também, tá? 5 dias. Então, o cara foi mandado aí para poder prestar. Você vai participar de um congresso, vai representar a nossa repartição num congresso lá em São Paulo, né? Então, vai lá, vai ficar 5 dias em São Paulo. Então, esses 5 dias que você vai ficar em São Paulo, é a prefeitura que vai ter que custear a sua hospedagem lá, a sua alimentação lá. Por isso que eles vão te pagar diárias, tá? Aí, vamos supor que esteja tudo acertado para você ir, e aí na véspera da sua viagem, sei lá, você fica doente, fica gripado, né? Igual eu tô agora, tô super gripada. Mas aí você fica muito gripado, enfim, e aí não pode viajar. Aí liga lá pro seu chefe, pô, chefe, eu ia viajar, mas não vou poder. Só que a diária já está na sua conta, porque a administração já fez todo o trâmite, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que devolver esse valor para a administração pública em até 5 dias, tá? No prazo máximo de 5 dias. Você não pode se apropriar desse valor, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha aqui. Prefeitura aí, a Selecom, ela aplicou em 2019, que ela vai contar uma historinha pra gente. Que legal, né? Eu adoro as histórias da Selecom. Vamos lá. Beta é servidor público, tá? E foi designado para atuar fora do seu local de serviço, no município Zeta, para trabalhar em acordo de cooperação com o município Teros. Ou seja, ele trabalha no município Zeta e ele vai ir lá cooperar, né? Fazer um trabalho de cooperação no município Teros, tá? Para tal tarefa, houve o deferimento de 2 diárias por necessidade de pernoite no local, ou seja, ele vai ter que dormir, então ele vai receber 2 diárias, tá? Ocorre que Beta não compareceu ao local designado, não foi, né? Nos termos da lei complementar número 50 de 91 do município de São Gonçalo, o servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, não importa o motivo, né? Fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de A, 2 dias, B, 3 dias, C, 4 dias, D, 5 dias. A gente acabou de ver que o prazo é de 5 dias, tá? Não importa a razão. O dinheiro não é seu, já que ele não foi utilizado para o que deveria, ele tem que ser devolvido à administração, tá bom? Então, ó, foi aí questãozinha 15, a gente vai para 16 agora. Olha que maneira, a gente está avançando. Rumo às 26 questões aí, para dar aquela luz aí para você ir bem para sua prova. Artigo 58. O servidor público será aposentado. Vamos falar de aposentadoria, que é um outro tema que cai muito em prova. Muito, muito em prova. Então, é bom você dar uma atenção aí nesse artigo 58. Vamos lá.
O servidor público vai ser aposentado, ó, primeira possibilidade, por invalidez permanente, com proventos integrais. O que é proventos integrais? Tudo que você ganha como servidor ativo, você vai ganhar quando você se aposentar de maneira integral. Você vai receber o mesmo salário, tá? Letra A. Quando decorrente de acidente em serviço, quando decorrer de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, relacionadas em ato do Poder Executivo. Então, se essa invalidez, tá, for por algum desses dois fatores, sofreu um acidente no serviço, ou é fruto de uma doença que ele desenvolveu por conta do exercício da profissão, ele vai receber proventos integrais, tá? Então, vamos supor, tá? Maria é servidora do município de São Gonçalo e ela sofre um acidente de carro, né? E aí ela acaba ficando impossibilitada de trabalhar, acaba ficando paraplégica, né? Vamos botar um exemplo assim trágico, né? Ficou paraplégica, não tem mais condição de trabalhar. Nesse caso, ela vai ser declarada como invalidez permanente, ela vai ser aposentada e vai receber não vai receber integralmente, tá? Por quê? Porque o acidente não foi no trabalho. Ela vai receber proporcionalmente ao tempo de serviço que ela tiver. Agora, é o mesmo caso, a Maria sofre um acidente, né? Só que dessa vez esse acidente foi dentro da escola. A Maria foi lá colar um cartaz, a cadeira virou, ela caiu, bateu de mau jeito lá o pescoço, não sei. Enfim, ela acabou ficando paraplégica dentro de um acidente dentro da escola que ela trabalha. Olha que coisa trágica, que doideira, né? Não gosto nem de imaginar. Mas a gente tem que trazer como exemplo para você, tá? Nesse caso, o acidente foi um acidente de trabalho, foi um acidente em serviço. Nesse caso, a Maria vai ter direito a provento integral. Ela vai receber tudo que ela tem direito como aposentada, tá bom? Entendeu a diferença? O acidente dentro da escola, ou enfim, dentro da repartição. Acidente que ela sofreu, vamos supor que ela estivesse num carro do município, sendo transportada para fazer alguma coisa em prol da função dela, do trabalho dela. Também seria em serviço, tá? Agora, se ela estiver passeando de férias ou no final de semana, depois do horário de trabalho, ela sofre um acidente, aí já não é mais acidente em serviço. É bom diferenciar isso, tá? Segunda possibilidade, compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O que é o compulsória? A gente chama aqui, a gente brinca no município, que é a expulsória. Tá? Quando você ouve compulsória, você pensa expulsória. A pessoa ela é expulsa, né? Literalmente, ela é retirada do serviço público, tá? Ela não pode mais continuar trabalhando, tá? E aqui, no caso, tá aos 70 anos, mas preste atenção que isso mudou, tá? Hoje em dia, né, houve uma modificação na Constituição e hoje em dia é 75 anos a expulsória. A pessoa ganhou mais 5 anos de trabalho aí. Mas, preste atenção, gente, o estatuto não foi modificado, então a gente estuda de acordo com o estatuto. Se na sua prova vier de acordo com o estatuto do servidor, de acordo com a lei número 5091, 70 anos de idade, porque é o que diz a lei, é o que diz o estatuto. Se não, se vir perguntando da aposentadoria compulsória dentro de algum outro contexto, sem citar a lei e o estatuto, é 75. Professora, mas se não, enfim, você sabe que existem essas duas possibilidades, então use o seu bom senso. Se falar do estatuto é 70 anos, se não falar do estatuto é 75, porque é como é na prática hoje, tá? Porque isso aqui, no caso, essa idade aqui, né, essa parte aqui, caducou, né, no caso, ela foi substituída, né, legalmente na sua aplicabilidade, tá? Ó, 3, voluntariamente. Então, pode ser por invalidez, a gente já viu, pode ser a expulsória, né, a compulsória, quando a pessoa já está velha demais e não pode mais permanecer em serviço, e pode ser voluntária. A voluntária, gente, vai ser aos 35 anos de serviço se for um homem ou aos 30 anos se for mulher. Nesse caso, depois de 35 anos se for homem ou 30 se for mulher, proventos integrais, tá? Também pode ser aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se for um homem, um professor, ou 25 anos se for uma professora, também com proventos integrais. Então, com você que vai entrar no magistério, se você for mulher, após 25 anos você tem direito à aposentadoria integral. Se for um homem, após 30 anos de exercício, tem direito à aposentadoria integral, tá?
C. Aos 30 anos de serviço se homem, aos 25 anos se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo, tá? Aí, no caso, não necessariamente na função de magistério, tá? Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, você, a mulher com 60 anos, mas ela ainda não tem um tempo mínimo de trabalho, ela ainda não completou, lá vamos para uma professora, né? Ingressou no município com 50 anos de idade, né? Com 60, ela já pode se aposentar, mesmo não tendo 25 anos de exercício. Porém, ela não vai receber integral, ela vai receber uma aposentadoria proporcional. Para ter a aposentadoria integral, ela tem que cumprir os 25 anos de exercício no magistério, entendeu? Então, ela tem que trabalhar, aí no caso seria mais 15 anos nesse exemplo, né? Vamos lá. Questãozinha aí da Selecom, questãozinha 2020. Vamos lá. Jobinho é servidor municipal e logrou obtenção de aposentadoria voluntária por ter cumprido os requisitos normativos exigidos. Posteriormente, ele requereu o retorno ao serviço público municipal. Nos termos da Lei Complementar número 50 de 91 do município de São Gonçalo, esse retorno não poderá amparar o servidor que já tiver completado. Gente, no termo da lei é o quê? É 70 anos de idade, tá? Presta atenção, porque essa questão foi muito maldosa, essa questão de 2020, tá? Ou seja, já havia a mudança lá na Constituição, tá? De que agora é 75. Mas prestou atenção que a Selecom ela vem pedindo de acordo com a lei, de acordo com o estatuto, tá? Então, nesse caso, o Jobinho, ele já completou 70 anos de idade, tá? Se ele já tiver completado aí os 70 anos de idade, ele não pode mais retornar porque ele já não pode mais estar no serviço público. Ele já está ali dentro do que seria até a aposentadoria compulsória, tá bom? Então, olha, presta atenção nessa questão da Selecom, tá? Muita atenção com essa idade da aposentadoria, com essa diferença entre a Constituição e o Estatuto. Esteja atento, tá? Porque se a Selecom não pedisse nos termos dessa lei, a resposta seria a letra C, tá? Porém, ela pediu nos termos da lei. Nos termos da lei, o gabarito da questão é letra D, 70 anos de idade. Então, a Selecom está atenta a essas divergências e ela pode vir em cima disso, tá? Vamos lá. Artigo 62 para a gente resolver mais uma questão aí, a questãozinha 17 do nosso aulão. Vamos lá. Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: gratificação pelo exercício de cargo em comissão, gratificação de função, gratificação natalina. Não dá para me explicar cada uma, tá, gente? Senão a gente não sai, né? Esse aulão vai ficar de 10 horas. Vai ficar maior do que o nosso curso extensivo, né? Então a gente só vai ler. Gratificação por exercício do cargo em tempo integral e dedicação exclusiva, adicional por tempo de serviço, adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de férias, adicional de produtividade, adicional de risco de vida, adicional de quebra de caixa, salário família, auxílio doença, vale transporte, adicional de desempenho funcional, produtividade de emergência, produtividade de plantonista. Gente, professora, a gente vai receber isso tudo? Não, tá? Poderão, vai depender do cargo, vai depender do caso, vai receber tudo isso de gratificação não, tá, gente? Não se anima tanto. Algumas sim, tá? Algumas dessas vocês irão receber. Vamos lá. Prefeitura de São Gonçalo, 2016. Olha a questão. Avalie com base no artigo 62 do Estatuto se, além do vencimento, podem ser pagas aos servidores, entre outras, as seguintes vantagens. Primeiro, questãozinha aqui, gratificação pelo exercício de cargo em comissão. Tá lá previsto? Gratificação pelo exercício em cargo em comissão. Olha aqui, tá certinho, né? Então tá certo. Próximo, gratificação natalina. Vamos olhar? Olha aqui, gratificação natalina. Tá aqui, certinho. Gratificação por exercício do cargo em tempo integral ou e dedicação exclusiva. Cadê? Temos aqui sim,
Gratificação por exercício de cargo em tempo integral e dedicação exclusiva. Certinho também. Adicional de produtividade. Vamos lá. Temos aqui adicional de produtividade aqui, ó, tá certinho. Então, todas elas estão corretas, certo? 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos a letra E, ó. 1, 2, 3 e 4 estão corretas, perfeito? Vamos então seguir. Vamos ler o artigo 67 para a gente poder resolver mais uma questão aí, né, de estatuto do servidor. Vamos lá. Ao servidor investido em função de chefia, é devido uma gratificação pelo seu exercício, tá? Então, se você, né, como servidor, futuro servidor aí de São Gonçalo, for colocado numa função de chefia, você vai receber uma gratificação por isso, vai receber um dinheirinho a mais no seu salário, tá bom? Então, vamos lá, uma questãozinha da Selecom sobre isso, a pedido agora, ó, em 2020, ó. Afonso Pena, servidor ocupante do cargo efetivo do município TX, percebeu que a Selecom adora inventar nome de município, né? Foi convidado para chefiar o setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde. Nos termos da Lei Complementar número 50 de 91 do município de São Gonçalo, ao ocupante de função de chefia é cabível, pelo seu devido exercício, o pagamento de A. Uma gratificação, uma retribuição, um adicional, uma diária. Gente, a gente acabou de ver aqui no 67 que é uma gratificação, tá bom? Então guarda isso. Não é retribuição, não é um adicional, não é uma diária, é uma gratificação, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima questão, que vai ser aqui em cima do artigo 165. Vamos lá. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, ou pessoa que viva às expensas do servidor por tutela, curatela ou responsabilidade e consta em seu assentamento individual na data do evento mediante comprovação médica. Gente, isso aqui é a licença para tratamento de saúde, tá? De pessoa da família, tá? É um tipo de licença que o servidor tem direito, tá? Se alguém da sua família, aqui tá dizendo, ó, seu marido, companheiro, ou um ascendente ou descendente. O que é o ascendente? O ascendente é quem está acima de mim na árvore genealógica. Papai e mamãe, tá? Ascendente é papai e mamãe. Vovô, vovó, né? E descendente é quem está abaixo de mim na minha árvore genealógica. Meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, tá? São meus descendentes. Então, se for uma pessoa ascendente ou descendente na árvore genealógica, também está dentro aí dessa licença, tá? Ou pessoa que viva às expensas do servidor, por tutela, né? Ou seja, é um sobrinho que você tem a guarda, então esse é o tutelado, né? Curatela ou responsabilidade e que conste seu assentamento individual na data do evento, mediante comprovação médica, tá? Então essa pessoa tem que constar lá como sua dependente, né? Na sua documentação lá dentro do município, tá? A licença somente será deferida, ou seja, dada, concedida, tá? Se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente ao exercício do cargo, tá? Então, por exemplo, o servidor tem que provar que essa pessoa, seja uma avó, um avô, um filho, um enteado, um sobrinho que é tutelado seu, enfim, depende exclusivamente dele para cuidar, não tem outra pessoa para cuidar e não tem como ele dividir o cuidado com a saúde dessa pessoa com os seus trabalhos. Por exemplo, um filho que está internado, né? Essa mãe, né, que tem um filho internado, ela pode tirar uma licença para cuidar desse filho durante o período de internação, entendeu? É algo assim. Ó, a licença será concedida sem prejuízo da remuneração ou do cargo efetivo até 30 dias. Então, se for uma licença de até 30 dias, a pessoa vai receber o seu salário, tá? Mesmo estando licenciada, tá?
podendo ser prorrogada por igual período, ou seja, por mais de 30 dias, mediante parecer de junta médica oficial, tá? Então, pode ser até 60 dias, 30 mais 30. E excedendo estes prazos, sem remuneração. Então, se passar de 60 dias, né? Você já prorrogou mais 30 e a pessoa continua dependendo de você, você precisa continuar cuidando dela, você pode até continuar licenciado, você não vai tomar falta, não vai perder o seu cargo, mas você não vai ter mais o direito a receber a sua remuneração, né, no período em que você se manter afastado. Bom, vamos lá. Questão 19, também da Selecom. Epaminondas está com seu enteado Elesbão, meu Deus do céu, quanto nome, né? A Selecom ela gosta de nome bonito, com problemas de saúde, tá? Diante disso, requer afastamento do serviço público municipal, onde exerce o cargo de professor. Nos termos da lei complementar do município de São Gonçalo, nesses casos, o servidor terá direito à licença remunerada de... Vamos lá, essa licença vai ser de 90 dias. Essa licença vai ser de 60 dias, de 30 dias ou de 15 dias, gente? Aqui está dizendo que a licença vai ser de quanto? Até 30 dias, tá? É 30 dias, letra C. Ah, professora, mas se ele pedir prorrogação, vai ter mais 30. Tudo bem. Estamos falando de 2 períodos de 30 dias. A licença é de 30 dias. Pode ser prorrogada? Pode. Mas também pode não ser. Então, é 30 dias de licença, tá? Letra C é aí a resposta da questão, tá? Vamos lá. Artigo 127. O servidor será licenciado sem vencimento ou vantagem se seu cargo efetivo para desempenho de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal. Tá? Então, se ele for eleito, né, para um desempenho de um mandato eletivo, ele vai ser licenciado sem vencimento, tá? A licença que se refere a esse artigo será concedida a partir da diplomação do eleito pela Justiça Eleitoral e perdurará, né, pelo prazo do mandato. Então, o cara foi eleito aí deputado, né? Ele vai poder se licenciar, vai poder deixar o cargo dele lá guardadinho, enquanto ele vai exercer suas funções como deputado, tá? E a partir de quando vai contar a licença? Do momento em que ele foi diplomado pela Justiça Eleitoral. Você sabe que o cara é eleito, né? Ele é eleito, tá? Depois que ele é eleito, vem a diplomação, que aí a diplomação normalmente ocorre no mês de novembro, um mês e pouco depois das eleições, tá? Para depois ele tomar posse do cargo, tá? Tomar posse do cargo, que é no início do mandato. Então, é aqui, na diplomação, que ele vai ter a licença. Se a questão disser que é a partir do momento que ele foi eleito, não. É a partir da diplomação, tá? Então, vamos fazer a questãozinha aqui, ó. Amadeu, funcionário público do município de São Gonçalo, a questãozinha Selecom, tá? Elegeu-se vereador nos termos da Lei Complementar número 5091 do município de São Gonçalo. O servidor terá direito a partir de quando, né? Uma vez que ele foi eleito para o cargo de vereador. Da posse no cargo de vereador, a gente já viu que não. Da diplomação, letra B de bola, tá? Da diplomação. Do início do mandato? Não. Do resultado das eleições? Também não. Da diplomação, tá? Então, guarda isso para sua prova. Vamos para mais uma questão 21, a gente já está entrando aí na reta final do nosso aulão, então sacode, vamos lá. Dá uma acordada aí, dá uma respirada. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, por favor, se inscreva no nosso canal. Né? Você aí tá, tanta gente assistindo nossos vídeos e não se inscreve. Então, a gente precisa muito da sua inscrição, do seu like, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos que vão fazer a mesma prova, né? A gente compartilhar aí conhecimento. E eu tenho certeza que você compartilhando, né, vai estar ajudando esses seus amigos, que depois também vão te ajudar quando acharem conteúdos legais aí para você. E dessa forma também nosso canal cresce e todo mundo sai ganhando, beleza? Então vamos lá, artigo 138, fala o seguinte, ó. O servidor público municipal eleito presidente ou primeiro secretário do Sindicato dos Servidores Municipais de São Gonçalo será afastado do cargo ou função sem prejuízo da remuneração e gratificação, resguardados os direitos e vantagens inerentes à carreira enquanto durar o seu mandato. Beleza? Então, se ele foi eleito como presidente,
primeiro secretário do sindicato, ele vai ficar afastado, tá bom? Tendo seus direitos, as vantagens, gratificações, tudo garantido, tá? Durante o seu afastamento. O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão ou função gratificado deverá desincompatibilizar-se do cargo ou função quando empossar-se do mandato de que trata esse artigo. Então, se o servidor estiver exercendo um cargo em comissão e foi eleito presidente do sindicato, ele vai ter que se desvincular desse cargo em comissão para poder assumir lá o seu cargo no sindicato e gozar, né, do direito a esse afastamento aí, tá bom? Vamos lá. Questão 21, também da Selecom, ó. Ricardo Adriano é candidato à presidência do Sindicato dos Servidores do município TWZ. Após sua eleição, requer o afastamento do serviço para atuar exclusivamente nas funções sindicais. O que ele foi eleito? Presidente do sindicato, tá? Nos termos da Lei Complementar 50 de 91 do município de São Gonçalo, é assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração para o desempenho de mandato no sindicato. Guarda essa daqui. Vamos ver as outras, ó. É assegurado ao servidor o direito à licença ao desempenho, para o desempenho do mandato, no caso no sindicato, porém a mesma será sem remuneração. Não. Ele vai ter remuneração, tá? C. É assegurado ao servidor o direito à licença com 1/3 da remuneração para desempenho do mandato do sindicato. 1/3 não, ele vai ter a remuneração toda, tá? Inclusive as vantagens, tá? D. Não é assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho. Não, é assegurado sim, tá? É assegurado sim. Portanto, a nossa letra A é a correta, tá? Ele vai ficar afastado, mas vai ter remuneração, vai ter todas as vantagens, tudo direitinho, beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos ler o artigo 139 e a partir daí a gente vai resolver a próxima questão. Vamos lá. Após cada quinquênio de exercício ininterrupto, o que é quinquênio? É um período de 5 anos, tá? Período de 5 anos. Eita, deixa eu apagar aqui que ficou embolado, né? É um período de 5 anos, tá? Do município, o servidor de provimento efetivo fará jus a 3 meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo. Então, a cada 5 anos que o servidor, né, não faltar, a não ser, claro, questões de justificativa de doença, etc., tá? Ele vai ter direito a um período de 3 meses de licença-prêmio, tá? Onde ele vai poder ficar em casa, recebendo seu salário e usufruir aí de 3 meses, onde ele poderá fazer, enfim, o que ele quiser, né? O tempo de serviço será apurado em dias e convertido em anos, sem qualquer arredondamento. As licenças serão concedidas de acordo com a escala organizada pela chefia imediata. Então, quem vai fazer a escala de quem vai tirar a licença é a chefia imediata. No caso, você, professor, é a direção da sua escola, tá? Beleza? O início de gozo de licença concedida será sempre o primeiro dia útil do mês. Ok? Vamos então fazer a questãozinha aqui, que já caiu aí em 2016, Prefeitura de São Gonçalo. Questãozinha 22 do nosso aulão. Vamos lá. O artigo 139. Vamos completar isso aqui, ok? Após cada pontinho de exercício ininterrupto no município, o servidor de provimento efetivo fará jus a pontinho de meses de licença-prêmio. Então, a cada o quê? Biênio, né? Triênio, decênio, não. A cada quinquênio. A cada quinquênio. Lembra do patinho? Quinquênio, né? Quinquênio, né? De exercício ininterrupto, que é um período aí de 5 anos, não esqueça disso, tá? O servidor de provimento efetivo fará jus a 3 meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo. Então, portanto, quinquênio e 3 meses nós vamos encontrar aqui na letra C de casa, né? Quinquênio, 3 meses, tá bom? Vamos, então, no embalo aí, fazer a próxima questão a partir do artigo 145 do Estatuto. Vamos ler esse artigo. O servidor terá direito a férias após cada período de 12 meses de exercício, na seguinte proporção:
30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais do que 5 vezes. 24 dias corridos quando houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias corridos quando houver tido 15 a 23 dias de falta. E 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 faltas. É vedada a conversão do período de férias em dinheiro. Então, eu não posso chegar para minha chefia, né, ou chegar para o município e falar assim, ó, eu não quero os 30 dias de férias não, me dá isso em dinheiro. Em vez disso, me dá um salário a mais, né? Não posso fazer isso é vedado, tá? Vedado é o quê? É proibido. Não pode fazer. Proibido, tá? Vamos lá. Questãozinha aí da Selecom, adaptada, é claro, né? De 2020. Gente, são questões adaptadas, tá? Por isso que tá falando São Gonçalo e não Boa Vista, né? Por isso que eu trouxe adaptações para adequar ao Estatuto de São Gonçalo. Para você sentir um pouco de como a Selecom vai pedir na tua prova. Você já tem essa ideia da linguagem da Banca Selecom, como ela vai trazer as questões, tá? Vamos lá. Eleutério é servidor municipal e pretende requerer o convertimento de seu período de férias em dinheiro. Nos termos da Lei Complementar 50 de 91 do município de São Gonçalo, as férias, né? Ele, no caso, esse cara, ele quer tirar férias, mas ele quer pegar uma parte dessas férias. Ele pretende pegar essas férias e transformar em dinheiro. E aí, o que o Estatuto de São Gonçalo fala sobre isso? Vamos ver? Não poderão ser convertidas em dinheiro. B, poderão ser convertidas pela metade em dinheiro. Ó, pode vender as férias, mas só metade, é isso que o Estatuto diz, né? Poderão ser convertidas em dinheiro em sua totalidade. Apenas 1/3 do período a usufruir poderá ser convertido em dinheiro. Gente, não, tá? Que está dizendo que é proibido a conversão das férias em dinheiro. Então, letra A, tá? As férias não poderão ser convertidas em dinheiro e ponto final. Né? Não é 1/3 em dinheiro, não, não pode. Vai ter que pegar essas férias e usufruir dessas férias, ok? Portanto, letra A, resposta correta. Artigo 168, tá? São deveres do servidor. Primeiro, assiduidade, né? 2, pontualidade. 3, urbanidade. 4, discrição, tá? Você, como servidor, tem acesso a muitas informações que você não pode compartilhar, né? Deus dará, você tem que ser discreto em relação às situações que você lidar, né, no seu serviço. Boa conduta, lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir, observância das normas legais e regulamentares, observância das ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, tá? Então, se a ordem for ilegal, se o seu chefe mandar você cometer um crime, uma coisa que você sabe que é crime, que não é legal, você não cumpre, tá? Agora, se for dentro da legalidade, você tem que obedecer, tá? Levar ao conhecimento de autoridade superior irregular de que tiver ciência em razão do cargo ou função, tá? Aí eu fico imaginando, né, gente, abrindo um parênteses aqui, o cara que não tem estabilidade, como é que ele vai fazer isso? Né? Como é que você vai denunciar, às vezes, o seu chefe? Né? Como é que você vai denunciar algo de errado que você vê? Você não sabe quantas pessoas estão envolvidas, né? Então, essa estabilidade, ela é muito para isso também, para proteger o servidor e fazer com que o servidor, de fato, ele esteja livre para servir ao público e não servir a interesses escusos, né? De uma chefia, de uma politicagem, etc. e tal. Então, é uma obrigação do servidor, justamente por ele ter essa estabilidade, que ele pode cumprir essa função, dele levar à autoridade superior, né, qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de coisas erradas que ele possa ver em razão do cargo dele, tá? Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, providenciar para que esteja sempre em ordem, no assentamento individual, sua declaração de família, atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões para a defesa de direito, guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa, tá? Frequência a cursos regulares constituídos para aperfeiçoamento e especialização. Então, essas são as obrigações do servidor, você tem que dar uma olhadinha.
Vamos fazer uma questão aí. Caiu em 2016 para a Prefeitura de São Gonçalo. Ó. Avalie-se, de acordo com o artigo 168 do Estatuto, né? São deveres do servidor, entre outros. Primeiro, ó, atender prontamente às requisições para defesa da Fazenda Pública e a expedição de certidões para defesa de direitos. Certinho, tá? De acordo com o artigo 168, é uma obrigação do servidor. 2. Guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Certinho também, né? Submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo, né, justa causa. Certo também, né? E frequentar curso regularmente constituído para aperfeiçoamento e especialização. Certo também. Estão corretas, gente, todas, né? 1, 2, 3 e 4. No caso, a alternativa, a letra E. 1, 2, 3 e 4. Ok? Que estão corretinhas. Beleza? Vamos, então, agora entrar aí nas nossas últimas duas questões para a gente encerrar esse aulão. Aí, passando, gente, ó, só batendo na veia, naquelas questões que tem caído, naqueles tópicos que são extremamente importantes de você ter bastante atenção aí na sua prova. Vamos lá? Artigo 189. Vamos falar agora de penas disciplinares, tá? Ou seja, se o servidor ele não cumprir alguma das suas, ele vier a furar algum desses seus deveres, né? Ele vier cometer algum ato, alguma infração contra a administração pública, ele pode ser punido, tá? Mediante um processo disciplinar, enfim, vão haver penalidades. Que penalidades são essas? Vamos lá. Primeiro, advertência, né? Segundo, repreensão. Terceiro, suspensão. Quarto, ele pode ser multado, tá? Quinto, destituição de função. Se ele exerce uma função de confiança, ele pode perder essa função de confiança, tá? 6, demissão. A demissão é tipo a punição suprema, né? Quando o servidor cometeu algo muito grave, ele sofre um processo administrativo e aí ele pode vir a ser demitido, tá? E cassação de aposentadoria e disponibilidade. O cara já se aposentou ou está em disponibilidade, aí se descobre que ele cometeu um crime ou que ele violou algum dever funcional enquanto ele estava em atividade. Ele pode sofrer um processo e aí a aposentadoria dele é cassada ou a disponibilidade dele é cassada, tá? Agora, preste atenção aqui na pena de suspensão, que as bancas amam essa pena, porque essa pena envolve prazos e isso a banca gosta, tá? Olha só o que vai falar aqui no artigo 193. A pena de suspensão será aplicada nos casos de falta grave, desrespeito à proibição que pela sua natureza não ensejar o pena de demissão. Ou seja, ele errou, ele não obedeceu ao seu chefe, mas também não seria um caso de demissão. Então ele vai ser suspenso, tá? Reincidência em falta já punida com repreensão. Ele sofreu uma repreensão e ele foi lá e fez a mesma besteira. Aí ele não vai ser repreendido de novo, agora ele vai ser suspenso, tá? A pena de suspensão não poderá exceder 90 dias. Mas aí suspensão ele vai ficar sem trabalhar, vai, e também vai ficar sem receber, né? Então, não é um prêmio, né? É uma punição. Então a pessoa vai ficar aí, né? Pegou uma suspensão de 30 dias, vai ser 30 dias que ele vai ficar sem trabalhar, mas também vai ficar sem receber o seu salário. Então, é um prejuízo, né? Acredito eu que provavelmente o servidor precise do seu salário para viver. Então, é bem complicado isso aí. Vamos lá. Questão 25, ó. Em relação às penas disciplinares, não é correto afirmar, gente. Não é. Ou seja, qual delas está errada, né? Letra A. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor. Certinho, tá? Isso está inclusive no estatuto, tá? Então, tudo isso vai ser levado em consideração. A natureza, se foi grave, se houve dano, né? Se esse servidor ele tem antecedentes, ele já cometeu outras faltas antes ou não. Então, tudo isso é levado em consideração, ok? B. A pena de advertência será aplicada verbalmente em caso de negligência
e comunicada ao órgão de pessoal, certinho, tá? A advertência ela é verbal, tá? Ou seja, o chefe vai chamar e falar assim, olha, estou te dando uma advertência, tá? Porque você fez isso, então eu já estou te avisando que isso não se repita mais. E aí ele vai lá, vai comunicar ao órgão de pessoal, e isso vai ser colocado no seu assentamento, que você recebeu uma advertência no dia tal por conta disso, tá? E se nada mais acontecer, morre aí o assunto. A pena de repreensão será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência. Havendo dolo ou má-fé, a falta de cumprimento dos deveres será punido com pena de suspensão, gente. Certinho, tá? Letra D. A pena de suspensão não poderá exceder 180 dias. Gente, já tá errado. Aqui é quantos dias? 90. Então não pode ser mais do que 180. Tá errado. Não pode ser mais do que 90. Ok? Então eu já sei que essa é a minha letra, é a minha correta, porque eu quero o erro, né? A destituição de função dar-se-á quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. Correto também, tá? Vamos então agora para resolver a nossa 26ª questão, né, desse nosso aulão. Nós vamos ler agora 3 artigos que falam sobre o processo disciplinar, tá? Que é aquele processo que a administração abre para apurar denúncias ou infrações dos servidores que possam ensejar aí numa pena de demissão do serviço público, tá? Vamos lá, artigo 207 diz o seguinte: o processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições do cargo em que se encontra investido, sendo instaurada pelo prefeito municipal, então é ele que vai instaurar, tá? Guarda essa informação, mediante portaria em que especifique o seu objetivo, tá? Então, é o prefeito que vai instaurar o processo e vai ser mediante uma portaria, ok? 208. O processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores, guarda essa quantidade, tá? Isso é ótimo de pedir em prova. Estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará entre elas o seu presidente, que deverá ser um ocupante de um cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. Ou seja, são 3 servidores estáveis. Um deles, que vai ser o presidente, né, dessa comissão, tem que ser um cara que tem um cargo igual ou superior ao do cara que está sendo, né, investigado. Beleza? 209. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Artigo 26. Vamos lá, nossa última questãozinha para a gente fechar com chave de ouro nosso aulão. Questãozinha aí de 2016, né, da Prefeitura de São Gonçalo. Vamos lá. Avalie se as afirmativas a seguir relativas ao processo de disciplinar são F, se falsas, e V, se verdadeiras. Vamos lá. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições do cargo, né, em que se encontra investido, sendo instalada pelo prefeito municipal mediante uma portaria em que especifique seu objetivo. Gente, certinho, né? É o artigo 207, tá? Aqui para você. Então, é verdadeiro. V de verdadeiro. O processo disciplinar será conduzido por uma comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará entre elas o seu presidente, deverá ser ocupante de cargo de nível igual ou superior ao indiciado. Gente, está aqui, ó, artigo 208, certinho também, V de verdadeiro, né? Cadê o V de verdadeiro? Isso. A comissão de inquérito exercerá, deixa eu até tirar daqui para você ler comigo, né? A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigida pelo interesse da administração. Gente, está aqui, né? É o nosso artigo 209, tá verdadeiro também. Então, são 3 opções verdadeiras, V. Letra A de amor, V, tá bom? Letra A,
é a nossa resposta aí correta. Então, pessoal, é isso aí, né? 26 questões. Tentamos aí bater naqueles pontos que a Selecom, né, vê com atenção, questões que já caíram aí dentro do Estatuto dos Servidores. Tentamos relembrar aí alguns pontos importantes para te ajudar na sua prova, tá bom? Pessoal, se você gostou de fazer questões com a gente, não se esqueça que nós temos aí os nossos materiais de questões comentadas, super completo, muito. Se você gostou de fazer 26 questões com a gente, imagina você fazer aí 60, 90, 100 questões, todas com comentário, para você poder resolver e treinar para a sua prova, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, né? Que você, então, revise aí os pontos mais importantes e arrebente na sua prova, tá bom? Um beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.